Sim. O Rede Ponto Conversa, ele não é um produto educacional somente, ele é um processo educacional. Por que é um processo? Porque eu não posso definir um fim para ele, um final, chegou até ponto, acabou. Eu também não tenho como estabelecer limites para ele. Como a gente estivesse conversando no meio da calçada sobre algum determinado tema, esse ponto conversa mais especificamente para conversas sobre matemática, né? Então tem o podcast, como eu falei, tem o canal do YouTube, que é onde eu convido pessoas para conversarmos sobre diversos temas. Inclusive o professor Jorge já foi, a Aline daqui a uns dias vai também conversar. Boa noite. E a secretária de Educação também daqui a uns dias vai ser convidada. Então, esse momento aqui é um momento muito interessante e especial. Eu acho que se encaixa muito bem no processo, porque a gente vai conversar sobre coisas que vocês escolheram relacionadas à matemática, ao ensino de matemática e história da matemática, né? Então é por isso que a gente vai fazer a gravação e depois colocar lá no canal e no podcast. Certo? A Aline, como ele está dizendo, é uma das participantes da conversa. Mas eu participo mais como participante mesmo, não faço parte do produto, né? Mas digamos que é tipo isso. Não, assim, a questão de quem fez, quem produziu, foi o professor Joel Simões. Eu estou lá como participante mesmo. E foi muito interessante participar porque mudou muito a minha visão em relação à matemática. Porque a gente tem muito essa visão muito engessada, como a gente fala muito, né? De que a matemática é só cálculo, que a matemática, às vezes até para a gente quando quer trabalhar com outros professores, também tem dificuldade. Como é que eu vou encaixar matemática com história, com geografia? E às vezes matemática acaba ficando muito isolado. E quando eu comecei a participar do Rede Ponto Conversa, isso modificou muito o meu pensamento sobre educação matemática, sobre matemática, que não precisa ser necessariamente só isso de cálculos, só o aluno aprender fórmulas e definições de propriedades, mas é muito além disso. Eu posso encaixar com qualquer conteúdo de formas diferentes, pode ser pelo político, social e entre outros. Então, mudou muito minha visão em relação a isso. E eu acho que o Rede Ponto Conversa, acho que um dos principais objetivos deles é fazer essa quebra de paradigmas, né, Moça? Como ele gosta muito de falar. Então é isso. Ô moça, tu já teve alguma história da matemática? Não, teve não. Pois bem, então, hoje a aula nossa aqui, certo, da disciplina, chama-se Café com Histórias, né? Então, cada um de vocês, na verdade, vai trazer algo aí, um verso, uma frase, uma curiosidade sobre algo de matemática, sobre algum fato matemático, ou sobre o próprio matemático, ou mulher matemática. E aí nós vamos conversando em torno da mesa aqui. Todos devemos ficar à vontade para tomar café. Eu já tomei o meu, vou encher de novo. Esse dia foi também falado. A moça disse que ela se pega. Isso aqui é. Essa aí é nossa. Essa aí é Esse é o que é? Essa aí é o doce. Acho que Ó, coloca nessa. Eu vi a nem torrada. Pronto, eu já revelei a surpresa. Tem uma faca aí dentro, viu? Mas, ó, tem uma faca ali dentro. Precisam esperar. O doce é ele. O café de ressaca. O café dela vai disputar. Forte sem açúcar. Não, tem um pouco de açúcar, né? Tem um pouco.
Esse aqui é o café da ressaca. Você bebeu quanto dele? Eu gosto de doce. Pega o café do pessoal e manda isso pra Ô, Noemita, pra... Eita, agora chegou pronto. Ó, pega essa faca daí, ó, e aí você já pode começar a cortar esse doce. Stephanie. Stephanie, já que você não fez o bolo, você serve. Então tem por norte. Habilidade de proporção. Nenhum. Eu falei pra esse momento. Eu também sim. Quando você tá aqui? Você vai aumentar, eu não fui trabalhar. Noemita vai começar com você. Não. Ó, Noemita, você começa. Noemita, ela tá vindo pela primeira vez aqui a turma da noite, né? Ela é outra das colaboradoras, também faz doutorado aqui conosco. Conte a sua história, Noemita, como é que você veio parar aqui? Estou na turista. Sistema. Tá gravando, né, música? Pois bem, boa noite a todos. Dizer que estava morrendo de saudades. Dizer que eu estou diante de 2 anjos na minha vida, que é Mozart e Joels. Hoje pela manhã eu citei tanto o nome desses dois que eu acho que os alunos. Mas assim, eu sou lá do estado do Ceará, da cidade de Crato, é uma cidade do interior, com mais ou menos 110 mil habitantes. Mas minha família é de outra cidade bem menor, Potengi, com 9 mil habitantes. E hoje eu estou trabalhando em outra cidade mais próxima de 27 mil habitantes. E aí eu fazia faculdade de economia e quando eu estava mais ou menos no 6º período, eu peguei uma bolsa do CNPq. E aí com essa bolsa de iniciação científica, eu ficava muitas vezes ministrando aulas para o professor. E aí eu me encantei com a docência. Terminei a economia e fui fazer matemática. Quando eu terminei matemática, eu estava um dia no computador procurando um mestrado. E vi o PPG-100 aqui em Campina Grande. Não conhecia ninguém, não conhecia nada do programa e nem ninguém do programa. Apenas olhei o currículo dos professores e aí coloquei o professor Joels como minha primeira opção e me inscrevi. Eu acho importante sempre eu citar isso porque eu não conhecia ninguém. Muitas vezes a gente acha que os programas de pós-graduação, eles são cartas marcadas. E assim, eu fui exemplo, eu não conhecia ninguém aqui. No dia da prova, eu não sabia nem quem era o professor Joels. Ele entrou na sala para dar um aviso no dia da primeira fase, e aí quando ele entrou, ele deu o aviso. E aí eu fiquei, meu Deus, será se ele é o professor Joelson? Se for, eu quero que ele seja o meu orientador, porque eu me identifiquei muito com a fala dele, pessoalmente. E aí, acho que eu passei em 2º lugar na época. E enfim, aí o que foi que eu fiz? Eu era professora temporária lá, do estado e do município também. Aí eu entreguei tudo com a cara e a coragem de vir para Campina Grande. Aí entreguei 32 currículos na cidade e fiquei. Quando foi um dia, minha primeira orientação com o professor Joelson, ele perguntou, como é que tu vai fazer para morar aqui? Aí eu falei para ele que eu tinha conseguido um emprego lá em Queimadas, ganhando R$290 e estava gastando 310 de passagem. Eu acho isso também importante de dizer, porque assim, os fatores sociais na nossa vida, eles dialogam diretamente com a nossa realidade, os nossos sonhos. E aí, do mesmo jeito, essas dificuldades para conseguir algo, a gente também encontra na pesquisa. Quando vocês vão desenvolver um artigo, na própria dissertação, quando estiverem fazendo um mestrado, essas situações a gente se depara com esses fatores sociais que muitas vezes faz com que a gente volte e desista de alguma coisa. Então, eu sempre enfatizo isso. E aí eu não desisti e contei com o professor, aí ele falou assim, não, eu tenho um aluno que vai ser seu colega e ele trabalha na 3ª região e eu vou falar com ele para ver se ele consegue alguma coisa para você no estado. E aí, para vocês terem ideia, o cuidado de Mozart comigo foi tão grande que o povo pensava que eu era prima dele lá na 3ª região. Mas, de toda forma, essas palavras eu coloquei até na minha dissertação, de agradecimento ao que eles fizeram por mim.
essa sensibilidade, essa dimensão humana que existe, porque foi um dos fatores que fez com que eu ficasse aqui em Campina Grande e assim desenvolvi o meu projeto. Fui trabalhar em uma escola que hoje tem umas palavras de Mozart que eu não esqueço, da questão de ter um sistema mecanizado, da questão de observar, e eu estou lendo um livro, até trouxe ele, que fala muito disso, de como eu trabalhar essas competências e essas habilidades, mas no sentido de levar para a vida e não para uma avaliação externa, né? Então, diante dessas palavras de Mozart, do que Joelson colocava no sentido, nossa dissertação foi um desafio para nós, porque a gente foi trabalhar desde o movimento da matemática moderna até o documento atual, na época, em 2018, que era a BNCC, como se comportou o ensino da geometria durante esse período. E para a gente foi desafiador, por quê? Porque era um documento que estava sendo lançado no momento, que era a BNCC, não tinha trabalhos publicados, mas a gente foi tentar analisar e estudar o currículo dentro desse intervalo. E foi desafiador, mas que foi instigante para a gente. A gente aprendeu muito dentro desse processo. E aí eu retornei para o Ceará. E sim, teve muitas coisas na Paraíba, né? Na Paraíba ganhei o prêmio Mestre da Educação. A escola que eu trabalhava, o IDEB de lá era 1.8 e já tinha 10 anos que não tinha IDEB nessa escola. E a meta projetada do INEP era 4.2. E aí eu cheguei para o diretor e falei como era o nosso trabalho lá no Ceará. E aí fui com a professora de língua portuguesa tentar desenvolver esse trabalho. E aí de 1.8 a gente foi para 4.1 e a meta era 4.2, então foi a maior elevação que teve dentro do estado da Paraíba. Fui convidada para elaborar o currículo junto com os meninos. Então assim, teve muita coisa boa aqui. E aí retornando, antes de retornar para o Ceará, eu fui convidada por um prefeito que eu não conhecia e em uma cidade que eu nem voltava mais lá, mas trabalhei lá há um período da minha vida e fui convidada para voltar como secretária de Educação. E hoje eu estou lá tentando desenvolver um trabalho que assim é prazeroso, é interessante, mas diante do que eu quero para mim, eu amo estudar. O doutorado, sim, aí fiz a seleção do doutorado, passei, continuo com o professor Joelson como orientador, que isso para mim é um privilégio. E é desafiador ter que estar vendo as questões do doutorado e vendo as questões educacionais, principalmente lidar com gestão pública. Para quem tem um comportamento que é assim, diferente, tentando fazer um trabalho correto, é muito desafiador. Só que o que eu percebo, ser professor é desafiador e é inovador. Então, e faz com que a gente sempre saia da caixinha. E nós, seres humanos, a gente precisa disso na nossa vida, até para o nosso emocional e para o nosso pessoal. A gente precisa nunca ficar na zona do conforto, a gente precisa sempre sair da caixinha. Então, é nesses desafios que eu sei que vocês estão na licenciatura, vocês vão se deparar com esses obstáculos na vida, mas o sentido o bom é se dedicar, estudar, ser comprometido com a escolha de vocês, para que no momento das adversidades e no momento das oportunidades, vocês terem condições psicológicas e também profissional de abraçar. Pronto. Muito bem. Ó, Noemi, o que eu pensei foi delírio com o tema dos elementos de Euclides, para explicar quais são os livros, como é a tradução e tudo mais, como é a composição deles. E você fica justamente com essa parte que interessa para o currículo, que é a história do ensino de geometria, desde o movimento da matemática moderna até os dias atuais. Perfeito. Certo? Perfeito. Sua apresentação fica sendo essa. Tá bom. Fica melhor. Tá Viu? Inclusive tem um aluno de manhã que está interessado nesse tema, né? Sim, É, sim. pronto. Gente, ó, agora a atividade de hoje, então, nós vamos começar. Quem é que se sente à vontade para contar um pouquinho? Fique bem à vontade para contar do jeito que vocês quiserem e
E o que quiser. Eita, peraí. Hoje, né? Você vai comer aquele bolo. Não. Me deu esse daí, por favor. Então, o copo tá na mesa de Augusto. Esses copos aí. Tem um texto. Tem não. Peraí, desgraça. Bora, café. Ô, Maísa, o que eu fiz não foi esse branquinho, não. Isso aí não é uma amargo, não. Isso aí não é uma amargo, não. É esse. Não, aquele lá. Esse foi o seu. Tá bom? Juntou eu e Eduardo e trouxe o Tava queijo. delícia. Tem que saber se o queijo tá aprovado. Então, Eduardo. Eu nem provei ainda. Tá bom. Já é bom. Café doce. Se ela ficar com a inteligência de Joel, comendo o bolo que ele fez. Vou banana em canela, top de linha. Verdade. Eu fiz diferente, eu não escolhi nenhuma frase. Das que tinha no meio. Mas eu achei na verdade que estava em português, quando eu li na espanhol, né, o material. E já escolhi diferente, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou trazer um pouco sobre a matemática que eu escolhi, que é uma mulher. E no final eu digo a frase que eu escolhi. Qual é a proposta da lá? Eu escolhi M. Netter. Acho que é Netter. Noeda, pronto. Ela não é tão conhecida, tão tal que a frase, até para eu achar na internet, foi um pouco difícil. A gente colocava, diferente do que coloca Albert Einstein, com várias fotinhas, né? Ele tá ninguém fora, sempre umas formas diferentes, uns fundos diferentes, não tinha nenhum em português. A frase dela. Encontrei um em espanhol, aí fui tentar identificar o que estava aparecendo. Aí primeiro eu conheci ela. Aí eu vou preparar uma colinha aqui de leve, alguns pontos que eu achei interessante. Mas na verdade ela é considerada a mulher, por alguns, a mulher mais brilhante da matemática. E nem é todo mundo que conhece. Porque a ciência sempre é mais relacionada a algo mais masculino. Tanto agora quanto mais na antiguidade. Quanto mais o tempo vai voltando, mais difícil é encontrar mulheres na ciência. E acho que a única que vem na cabeça de quase todo mundo é a mesma. Alguém fala, se eu falar assim, me diz uma mulher cientista. Eu só vou pensando, né? Madame Curie. É uma mulher viagem. É a mulher de arte, eu nem lembro o nome dela. Madame Curie ajudou sobre radiação, teve Nobel. Aí mais uma, aí fica aquele silêncio. Aquela parte terrível. Não há, e principalmente na área da matemática, porque com o conceito social, ela já tem um ar meio masculino, matemática principalmente. Aí, se torna um pouco difícil para ela, porque a vida dela foi diferente da de Marie Curie, porque ela não teve tantos realces quanto Marie Curie. Ela foi chamada de M, só isso não fica mais fácil, não sou eu, conversando. Ela não teve tanto prestígio em vida. Na verdade, a vida dela é um pouco até meio triste quando você para pra ver. Porque ela nasceu, aí você vai lá com aqui, top de linha. Ela nasceu em 1882. Naquela época, a mulher era criada para ser uma boa esposa. E uma mulher na universidade era algo que ninguém pensava. Aí ela, naquele tempo, ela foi no professor Max Niel. Ela é filha do professor e ela sempre esteve inserida nesse meio científico. Ela nasceu na Bavária, na Alemanha, num município de... Cola primeiro e luz. Ernie. Aí ela, contrariando todo aquele metodologia das mulheres, ela foi para a universidade. Porém, ela não podia ser estudante. Ela só foi com ouvinte. E tinha um porém, ela tinha que chegar ao professor. Posso assistir sua aula hoje? Se o professor dissesse que sim, beleza. Se não, ela ia, nem a ouvinte podia ser. Aí ela convivia na sala com vários alunos homens, e só ela de mulher, e nem tecnicamente a aluna ela era. Eu imagino que muitas vezes ela nem podia entrar na sala. Não, os professores com certeza não autorizavam para entrar na Principalmente não lembro nessa época aí. Aí, ela era a segunda mulher na universidade. Aquele que eu primeiro acho que não era nem buscava muito conhecimento. Mas de dentro de todo o campo, ela era a única que estava ali. De duas, ela era a única. Aí ela
Aí, deixa eu procurar o próximo ponto aqui. Ela foi para a mesma universidade que seu pai lecionava. Talvez por isso ela também conseguiu entrar, né? Talvez o pai dela fosse. Desculpa interromper. Você chegou a ver o nome dessa segunda mulher ou não? Não conseguiu. O arquivo da Wikipedia só tinha uma de duas. Porque eu acho que é a Kovalevskaya, eu acho que é essa, que é russa, é lá no interior da Rússia, foi para São Petersburgo e foi dali para a Europa, para a Suécia, para poder estudar. Foi orientada por Vastas. Vastas se aparece nessa tua história ou não? Não Não. aparece. Então talvez você... Eu lá não estava dizendo, até pesquisei em outras fontes, sempre falava que era uma de duas e não deu tanto um nome, não deu crédito para outra pessoa não. E ela passou 7 anos, conseguiu se formar depois de muito tempo, muita batalha. A gente imagina a situação naquele tempo. E a situação que ela se encontrava. Depois de muita batalha, ela conseguiu se tornar doutora. Porém, ela tem a mesma capacidade do que os outros homens que se tornaram junto com ela doutores, passou 7 anos desempregada da universidade. Não lecionava. Na verdade, ela até lecionava, só que era substituindo o pai dela. Que o pai dela era professor, lá, ela lecionava lá. Quando ele aconteceu ela descer, ela ia para cobrir ele. Aí passaram muito tempo, muitos acontecimentos, para fazer uma história bem resumidona. Em 1915 saiu a teoria da relatividade de Einstein, respondendo várias perguntas e ao mesmo tempo lançando as novas. E ela sempre estava lá, tentando buscar uma brechinha para aumentar as estudos dela, ajudar com algum tipo de contribuição. Só que em 1919 aconteceu, no pós-guerra, pós-primeira guerra, aconteceu a Revolução Alemã. E nessa revolução houve um acrescento de vários direitos a mais para as mulheres. As mulheres conseguiram algum direito. E ela conseguiu conseguiu lecionar. Não tão fácil quanto a gente imagina, mas depois de muita batalha também, muito peleja, ela conseguiu lecionar. Só que passaram alguns anos, ela conseguiu um cargo como professor, me esqueci o termo agora, um tipo como professor efetivo. Aí vem o amigo Adolf Hitler. E a Alemanha é judeu, ela era judia e era mulher. Logo assim que ela assumiu, já tirou todos os judeus dos cargos de universidade. Aí acho que ela estava sentindo que estava alguma coisa por vir, ela foi se refugiar nos Estados Unidos. E nisso, Einstein continuava desenvolvendo a teoria dele, sempre buscando mais também conteúdo. Aí, em 1935, ela depois de 4 anos nos Estados Unidos, ela recebeu uma proposta para ir para a mesma universidade em que Einstein estava, em 1935, para tentar estudar com ele. Como ela vinha mostrando muitas habilidades na álgebra abstrata e também na física, ela recebeu várias homenagens quanto ao que ela descobria. Uma delas é os anéis de... Aí com o sobrenome dela, que na minha cabeça estava tudo certo, aí agora eu descobri que eu estava errado. De Noether. E o Teorema de Noether, que também era muito famoso e vários renome na área da física. Em 1905, ela estava nos Estados Unidos, foi convidada para desenvolver estudo com Einstein, só que teve um porém. No mesmo ano, ela teve que passar por um procedimento cirúrgico, e que era uma cirurgia para extrair um cisto. O procedimento deu sucesso, só que ela, 4 dias depois, teve uma infecção e acabou falecendo. Quando chegou um momento da vida dela, assim, eu vou desenvolver minha teoria com Einstein, ajudei nos estudos, 4 dias depois morreu. Quantos anos, Augusto? 53. 53 anos. Aí agora vem a frase. Eu fico pensando, né, assim, esse é só um caso. Quantos outros casos de mulheres no ensino, no ramo da matemática que tinham habilidades a ser exploradas e por causa de um certo preconceito, uma certa ideologia, foi perdido? Quanto não poderia acrescentar para a humanidade? Um negócio desse. E aqui está a frase, que é justamente isso. Ela não teve tanto crédito, mas ela tinha um certo conhecimento que o que ela estava fazendo não era à toa. Aí vem: meus métodos são de fato métodos de trabalho e de pensamento, e é por isso que eles escorregam em todos os lugares anonimamente. Ela tinha um procedimento que o que ela desenvolvia na álgebra abstrata, na física, aqui e acolá estava sendo bem explorado. Alguém pensa, realmente tá. Mesmo ela não recebendo crédito, ela tinha essa consciência.
Repete, por favor. Meus métodos são, de fato, métodos de trabalho e de pensamento. É por isso que eles escorregam em todo lugar, anormalmente. Representa muito bem a vida. No Brasil, com certeza, se não tem as frases que o pessoal faz com Albert Einstein, com vários matemáticos, filósofos, não tem nenhuma em português. Com certeza, ela também não é muito conhecida aqui no Brasil. A história dela é marcada por uma certa... Primeira vez que eu escuto esse nome. Tá bom. Quanto tempo? Eu só estou preocupado com o tempo para que todo mundo possa falar, né, hoje. Mas, bom, obrigado por ter trazido essa leitura aqui para a gente. Alguém mais falou de alguma mulher ou não? Pronto, então espero que a gente vai continuar. O nome dela é Catherine Johnson. Ela contribuiu, de certa forma, como foi toda uma equipe, para a chegada do homem à Lua. Ela foi responsável pelos cálculos daquele foguete, da nave. Uma das frases que ela fala, que é a mais polêmica, a mais conhecida, é: o Senhor me diz quando e onde quer que a nave aterrisse, e eu lhe direi onde, quando e como lançá-la. Ela também fala que a matemática está lá, ou você está certo ou errado. E é disso que ela gosta, não tem um meio termo em relação a isso. Sobre ela, não só sobre ela, mas sobre mais duas outras mulheres que faziam parte da equipe que levou o homem à Lua. Tem um filme sobre elas. O nome do filme é Estrela Além do Tempo. Ele fala sobre a trajetória de Catherine e das outras duas mulheres e como elas atuaram. Tem uma frase dela que ela fala: os computadores que usavam naquele tempo usavam saias. Hoje a gente imagina uma agência espacial sem computador, não tem condição. Naquele tempo era ela e as amigas. E, de certa forma, isso é muito, como é que eu posso dizer, chocante, porque desacreditavam muito, sempre desacreditaram muito de mulheres. E você vê que 3 mulheres contribuíram para algo tão grande, assim, na nossa visão, na visão histórica, é magnífico. Talvez até as pessoas nem imaginem, né? Que consigam mulheres que contribuem Só conhecem basicamente quem foi a Lua. Eu tentei procurar uma foto aqui, que eu lembro que eu vi algo relacionado a isso. É uma mulher, ela na ponta dos pés, assim, e uma pilha de livro, que é os códigos que ela programou, ela escreveu à mão, que eu acho que é quanto deve ser da Lua. É famosa. Ela impede uma pilha maior que ela de código. Mas eu não ando quem é. Eu tô tentando encontrar no Tem 3. E a Catherine Johnson, ela é negra, não é? Negra. Na verdade, ela não é negra, né? Pelos padrões latinos, né? É. Mas aí Ela tem esse... matemática. Eu já assisti, é muito interessante. E aí tem depoimento dela dizendo, por exemplo, que não poderia usar o banheiro, né? Não poderia usar o banheiro, porque o banheiro ficava a 200 metros, ou alguma coisa assim. Eu não sei pra Eu vi 102 anos. 102 anos. É muito bonita essa história, viu? Muito bonita, muito bom recuperar. Já tem alguma mulher pra E na verdade, A gente levou pois é. Mas vai. Não sei se é assim. Tá programado. Tá programado. Muito bem. Poderia ter vindo mais outras mulheres nessas histórias aqui. Eu posso citar várias. Pronto, uma coisa que me fascina na história da matemática, e é o que eu acho muito fascinante na matemática, é que eu admiro isso tudo como se fosse um misticismo ou como mágica. Porque, pronto, eu ia citar elas duas, a que ele falou, mas tem uma em especial que eu gosto muito de citar, que é Mileva, que é a mulher de Einstein. Exatamente ela ajudou a fazer todos os cálculos da relatividade geral. Todos os cálculos do efeito fotoelétrico. E digamos que assim, Einstein deve muito a ela porque ela provou a maior parte dos teoremas dele. Só que pelo fato dela ser mulher, Einstein não colocava no artigo. E existem muitos artigos falando sobre isso.
Porque pelo fato dela ser mulher, em vez de não lhe dar credibilidade tanto, se fosse mulher postando, tivesse o nome no artigo, uma mulher. Então, o que ele fazia? Ele pegava um colega dele, colocava um nome do colega dele e, digamos que assim, ele excluía as contribuições do leigo. Pronto, posso citar um matemático também, que foi, digamos que assim, muito bem maltratado e é pai de toda a tecnologia, mas pelo fato Calma, eu vou falar sobre ele. pelo fato da orientação sexual dele, Eu vou falar. vai lá, continue. Ele tá falando. Só um instante, você vai. Depois você escolheu alguém, né? Não. É esse daí. Não. Pra mim, eu escolhi vários. Ah, entendi. Então, pra mim, pode conversar todo mundo aí, que sempre vai sobrar um pouco conversar. Tá. Acho muito interessante. Eu preparei falar um pouco sobre ele, que ele tá falando sobre Alan Turing, né? Alan Matson Turing, que ele foi um britânico, né? Eu vou abrir minha cola aqui para fazer um nasceu só. História triste também dele. Ele nasceu. Matheus. Ele nasceu na cidade de Barrington, na Inglaterra, em 1912. Né? Ele nasceu numa família mais ou menos, uma classe média, por assim dizer. Né? Só que ele tinha uma mente muito boa. Ele era, tipo, com 15 anos ele já resolvia problemas muito complexos, por assim dizer. Né? E aí, com 16 anos, ele conheceu um homem com quem ele gostava. Ele começou a ficar atraído por ele. E aí ele viu que ele tinha essa atração por homens. Ele se descobriu nessa época, com 16 anos. Só que ele não falou pra ninguém isso. Né? Ficou assim, por baixo, porque nessa época era proibido ter atos homossexuais na família. E aí, ele foi estudando, né? E de 1930, esse homem acabou falecendo, morreu do nada, definitivamente. Ninguém sabe o paradeiro dele. E Alan Turing, ele foi estudando e se formou, né? Na Universidade de Cambridge. E ele foi um dos primeiros a fazer um computador, de fato. Né? Ele fez a máquina de Turing, né? Que é um protótipo das máquinas que a gente tem hoje, como vocês estão atrás. E ele não só fez isso, né? Mas logo em 1940, nessa época da guerra, né? Onde a Alemanha estava bem, vamos dizer assim, contra a Alemanha, ele conseguiu decifrar os enigmas dos nazistas, né? Conseguiu, como é o nome? Escolhe-os. Conseguiu descodificar, tem uma palavra. Mas eles chamaram de enigma. Quebrar a porta. Quebrar o código. Ele conseguiu quebrar esse código, ele contribuiu, né? Junto à empresa lá, a Government Code and Cipher School, nessa época. Eu estou tentando. E aí, depois da guerra, ele saiu dessa instituição e ele foi trabalhar no Laboratório Nacional de Física. Né? Ele já está no Laboratório Nacional do Rio Unido de Física. Só que aí, logo depois disso, ele foi intimado. Ele foi intimado e foi condenado por conta de relações homossexuais, por conta desses interesses que ele tinha. E aí ele foi expulso do seu carro na Inglaterra, no posto da Bletchley Park que ele tinha nessa época. E pouco tempo depois ele acabou falecendo. E por intoxicação, né, uma espécie de envenenamento por cianeto. E muitos dizem que foi, na época eles disseram que era um suicídio, mas na verdade não chegou a ser um suicídio. Foi por conta de uma espécie de overdose, que ele tomava muito remédio nessa época. Não sei exatamente por quê. Ele foi obrigado a fazer um tratamento. Ele foi castração química. Castração química, exatamente, com hormônio feminino.
Mas e aí ele morreu por envenenamento, né? E só, tipo, muito tempo depois, mais de 50 anos depois, as pessoas da internet começaram a comentar sobre ele, etc. E em 2009, o primeiro-ministro do Reino Unido nessa época, que era o Gordon Brown, ele se desculpou, né, em nome do governo, Alan Turing. E depois, mais alguns anos, né, em 2013, a nossa falecida Rainha Elizabeth II, ela perdoou, né, postumamente a condenação por prática homossexual de Alan Turing. E eu anotei uma frase dele que é muito famosa, e eu queria dizer aqui, né? A frase é a seguinte: eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Essa é uma frase muito famosa dele. Eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. A ovelha negra é... Vamos fazer o seguinte, Matheus, depois que acabar a aula, cada um coloca a frase lá no grupo de WhatsApp, para nós termos todas essas frases que vocês estão dizendo aí, porque são bem significativas, né? Muito. Sobre o homem que ele está falando, tem um filme. Eu não sei se todo mundo já assistiu, mas é o Jogo da Imitação. O filme é muito bom e você comentava falando que eles queriam descobrir o enigma alemão. E você fica pensando aqui, todo dia esse enigma mudava, os códigos eram diferentes. Então você fica vendo no filme, eles lutando lá o dia inteiro, aí chega na hora que vira, eles perdem todo aquele trabalho que eles fizeram e no outro dia faz de novo. E aí quando você vê, ele fica falando, né? Você descobre o código. Aí ele pega e começa a pensar com os outros. Mas eu não posso simplesmente... É porque existe uma regragem, né, nesses códigos, e aí, em vez de descobrir o código em si, você tenta achar a lei que faz aqueles códigos, entende? É mais ou menos isso que faz a criptografia, mais ou menos nesse sentido que existe a criptografia. O mais interessante que vale salientar é que eles fascinam esse negócio de criptografia, porque esse menino que ele gostava, ele conversava com um cara sobre ele. Aí, se eu não me engano, ele usava um estilo de criptografia que era, eu não sei se era de um dele que ele fazia para mandar as cartas para outro canto, que ele modificava as letras. Aí, para ninguém pegar eles mandando carta um para o outro, eles criptografavam as cartas à mão. Tem um filme isso também, acho, né? Que ele dá o nome do livro na máquina. São informações que estão na minha dissertação, tá, gente? Não vocês pensaram que eu estou pegando agora. É que eu tenho uma parte do que eu falo justamente sobre essa questão do código. O que faz ele descobrir. Ele falou sobre qual foi a frase, Matheus? Repete aí, por favor. Vamos lá. Eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. Bom, beleza. Eu imagino que as pessoas que nem esperam nada fazem as coisas acontecerem. É isso? Relativamente assim. Pronto, tem um matemático bem brilhante, tem até um filme sobre ele, que é O Homem que Viu o Infinito, que eu acho que todo mundo, toda e qualquer pessoa deve assistir esse filme, porque conta a história de um matemático indiano chamado Ramanujan, em que ele era um gênio, praticamente um gênio, mas as condições de vida dele, que ele morava em Madras, não eram tão favoráveis para ele continuar uma carreira nos estudos. Então, o que aconteceu? Ele fazia os trabalhos autorais de estudos de livros que ele estudava. Ele pegava um livro de matemática, lia por inteiro, e daí saía deduzindo várias formas de imaginação mesmo que ele criava. Então, o ápice da matemática para ele, que ele contava, era que a deusa dele mostrava essas fórmulas a eles por meio de sonhos. E ele interpretava esses sonhos e apresentava na vida real. Até que um dia, ele escreveu várias cartas. Ele trabalhava em um escritório para um engenheiro,
tanto que esse dinheiro era famoso em Madras, porém não era ele que calculava, era Ramanuja. Fazia os cálculos para ele meio que não perder tempo no dinheiro. Aí, para você ter ideia do como dele era, ele, antigamente, antes desse trabalho, ele não tinha acesso a papel para escrever as fórmulas dele. Aí, quando ele entrou nesse trabalho, ele podia usar quantos papéis ele quisesse. E foi a maior felicidade para ele. Entendeu? Um desses papéis, ele enviou para Cambridge, que aí é chamado, enviou para, eu não esqueci o nome de matemático, só o nome dele, Hardy. Foi para Cambridge. E esse matemático de lá, Hardy, ele viu o potencial desse indiano, Ramanuja. Ele convidou. Não foi tão fácil assim, porque Hardy não estava acreditando que aquele trabalho tinha feito por um indiano, principalmente de pele escura, que é o racismo. E quando ele chegou lá, Ramanuja, ele foi logo meio que vítima de racismo, de até, não sei se é considerado xenofobia, mas por quê? Ramanuja se vestia do jeito que ele se vestia em Madras, de chinelo, calça e a pintinha vermelhinha na testa, que é da cultura dele. E quando chegaram os membros de Cambridge, que eram todos formados de terno, sapato. Que época foi isso? Hã? Em que época? Cara, eu não sei mais ou menos a época, mas foi. Começo do século, né? Foi no começo do século, porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. É. Tanto que também teve o maior surto de doença, que foi de tuberculose também, né? E foi exatamente disso, mas depois eu conto, que Ramanuja morreu. Ramanuja, por ser cultura indiana, ele era, na verdade, vegetariano não, ele era muito vegano. Tipo, ele seguia à risca o veganismo. Então, o que acontecia? Na época, Cambridge não tinha esse papel de comida, de especificar comidas para as pessoas. Então, muitas vezes ele comia uma comida, se eu não me engano, foi alguma coisa, como se não fosse um pudim. Ele comeu achando que era só coisa vegana, na verdade, alimentos veganos. Aí quando ele descobriu que tinha leite na forma, ele começou a vomitar, aí começou a passar fome. E disso ele começou a ficar debilitado. E a única coisa que ele comia mesmo, só eram frutas, só fruta. Porque ele tinha dúvida do alimento que a cozinha de Cambridge trabalhava, fazia para os universitários. Então, basicamente, ele teve uma vida sofrida em passar fome e ainda passar as condições sociais dele, e que a cultura dele era emergida nele, e o tanto de racismo que ele sofreu por isso era humilhante. E vale salientar que, na época que ele foi para Cambridge, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, onde a Universidade de Cambridge foi abrigo para muitos soldados feridos. Então, o que acontece? Ele sofria agressões sobre esses soldados pela falta de poder, por ele não estar lutando na guerra, porque eles precisavam dele. Para o estudo, Cambridge exigiu que ele fosse especificamente só para o estudo das teorias dele, porque está aí uma curiosidade muito interessante. Ramanuja criava os teoremas todos apontavam para o que era exato, digamos que assim, Pitágoras, o teorema de Pitágoras, e a hipotenusa sempre vai aparecer usando a forma de Pitágoras. Assim era do mesmo jeito as provas de Ramanuja, mas tá aí, porém, ele não sabia provar aquilo. Ele não sabia demonstrar o teorema dele, ele simplesmente escrevia o teorema e acontecia. E era como se fosse mágica. E é interessante por isso, pelo fato de que ele dizia que a deusa dele mostrava a ele esses teoremas dos sonhos dele. Eu acho bastante interessante isso. E é por isso que eu digo que trata matemática como se fosse mágica. É exatamente pelo esse fato. Não sei porque o nome dele me lembra o nome do personagem do filme, do livro O Homem Calculado. Alguém lembra? Berenice. Não, isso acho que esse é o narrador, o personagem que participa das histórias. É um nome parecido com esse. Ramanuja. Eu não me lembro qual é. Sarah, O Homem Calculado, o personagem é o.
Ô, Davidson, É, você tem alguma frase dele ou não, para destacar? Não, né? eu danço um número de infinito. Basicamente é isso. Muito bom. O que é interessante é que todos os matemáticos que foram citados até agora, né, os principais da necessidade, são contemporâneos. São da contemporaneidade. E isso é muito diferente do que nós estávamos vendo, né? Porque o que aparece nos livros, eles são ou da antiguidade, ou são da modernidade. Não são contemporâneos, quase todos, né? Esse negócio chama a atenção. Aí quem é o próximo? Próxima pessoa? Pegando um gancho, como ele falou do infinito ali, a frase que eu escolhi me chamou a atenção exatamente por isso, porque no meio dela tem a palavra infinito. Por que me chamou a atenção? Porque quando eu escuto a palavra infinito, na minha cabeça ainda é confuso. O que é o infinito? É uma coisa tão confusa na minha cabeça ainda, que por isso que essa frase me chamou tanta atenção. Eu vi que a maioria veio com uma historiazinha pronta, tudo criado. Eu não fui assim, eu dei uma viajada maior, professor. Eu saí de uma frase para outra e fui... Eu peguei a frase de David Hilbert. David Hilbert, inicialmente, ele é um matemático alemão, que nasceu em 1862, que contribuiu diretamente para vários fundamentos da matemática moderna em vários anos. Inclusive, ele criou o espaço de Hilbert, que possui dimensões infinitas, e esse espaço dele futuramente contribuiu de uma forma bem direta para a mecânica quântica e teoria da relatividade. Simplesmente. E por que eu escolhi essa frase? Porque quando fala de infinito me traz essa confusão e a frase é bem legal. A frase que eu escolhi é a seguinte: o infinito. Nenhum outro problema afetou tão profundamente o espírito do homem. Isso foi uma frase que ele falou no ano de 1921, se não estou enganado. E essa frase me chamou a atenção de início, sabe? Olha a viajada que eu dei. Eu vi essa frase e eu lembrei de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Então eu escrevi. Exatamente. Por que me chamou a atenção? Quando eu vi essa falando sobre o infinito, eu disse Buzz Lightyear. O professor falou que a gente podia relacionar algumas histórias, eu gosto do Buzz Lightyear e vou lá. Eu peguei a frase dele, ao infinito e além, e comecei a pesquisar sobre essa frase. Por que ele fala ao infinito e além? Fui no site da Disney. Primeiro ele explica lá que é por conta de uma amizade que ele tinha no treinamento. Ele tinha essa frase com a família dele, só que eu disse, não, isso está muito superficial. Está muito superficial, voa mais a fundo. E aí eu comecei a ver um pouquinho sobre o infinito. E eu consegui relacionar esse ao infinito e além com o quê? Com a ideia de que alguns infinitos podem ser maiores do que outros. Essa é minha viagem também. É porque ele fala ao infinito e além. Se ele vai além do infinito, tem alguma coisa maior do que o infinito. Então me ligou a essa ideia de que existem infinitos maiores que os outros, que se eu não me engano veio, não sei se essa frase foi dele também, mas eu estudei um pouquinho sobre Canto, estudei um pouquinho sobre Canto, que ele era um cara que calculava coisas infinitamente grandes e infinitamente pequenas. Que foi daí, se eu não me engano, surgiu o cálculo infinitesimal. Aos poucos vai surgindo com ele aprofundou mais um pouquinho a questão do símbolo, foi ele que criou o infinito, se não estou enganado, foi isso mesmo? Não, eu acho que é anterior aí. É anterior. Conjuntos numeráveis, não numeráveis. Aí eu achei legal porque a partir disso tudo eu cheguei na origem de celulares. O cálculo infinitesimal é uma base para a origem, uma base direta para a origem de celular, tomografia, me corrija se eu estiver errado. Mas aí eu saí do infinito, cheguei em celular e no final, rodando, eu trouxe a frase que eu acho que é a frase que eu queria falar aqui hoje, que é uma frase que eu não achei no autor, que é sem sentido, que é o seguinte: de acordo com a matemática que aprendemos, 1 dividido por infinito é tratado como zero, porque é imensamente pequeno. E nós somos seres finitos em um universo infinito. Isso significa que somos infinitamente insignificantes e, portanto, não existimos. Eu fiquei mal. Minha viagem, eu me aprofundei no infinito e tentei, fui do infinito para Buzz Lightyear, de Buzz Lightyear para Canto e cheguei nessa frase. E essa foi a frase que morreu. Mas eu tenho visto também que em relação ao universo, o tempo que o Sol demora para fazer um ano, a vida humana é infinitamente insignificante.
Milésimo de segundo. Aí o que o senhor fala quando pega da história contemporânea para cá, junto com a antiguidade, é insignificante o que a gente encontra daqui para cá. Porque o que já aconteceu é tempo que você nem consegue imaginar, tanta casa decimal. Aí tem isso e tem outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção no que vocês mesmos estão trazendo. Porque o currículo escolar, viu, Noemi? O currículo escolar, ele tem um forte fundamento naquilo que é preparado lá às margens do mar Mediterrâneo, certo? Nós já vimos isso. E principalmente, ele traz uma carga de conteúdos que são conteúdos que já foram superados e muito pela própria ciência, pela própria matemática. Já foi superado muito. Aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Por que é que tem novidade na escola? Por que é que tem novidade na escola? Porque agora vocês estão trazendo várias novidades aqui. Por que que isso que vocês estão trazendo não é estudado a partir da universidade? Certo? A partir da universidade. Para vocês, como professores, né, chegarem lá na escola e começar a transformar essa realidade. Então isso é uma coisa bem interessante para se pensar. Quando você olha quase todo o conteúdo do ensino fundamental, ensino médio e da universidade, se não todo, que muita gente vê, eles são anteriores ao século XIX. Aliás, muito é anterior ao século XVIII. Certo? Muita parte do conteúdo. E aí isso que vocês estão trazendo não aparece. Aparece como uma curiosidade, né? Então Ramanujan, porque aparece num filme, aí de repente um autor vai e coloca no livro lá para chamar a atenção de uma sessão, algo assim. Só uma leitura ali como curiosidade. Mas ele não aparece como algo que você possa vislumbrar e fazer essa viagem que o Guilmar faz. Não, porque isso é muito interessante, né? O professor oferecer a oportunidade para um aluno relacionar com Disney, relacionar com o que vocês trouxeram na semana passada, foi com Sherlock Holmes, uma coisa e outra. Isso é muito interessante, porque aí vai chamando a atenção, vai despertando interesse. Tu falou com teus alunos sobre essa tua ideia? Não. O pior que a gente Fala. não consegue falar, pelo fato de que a gente tá lá, se a gente for falar disso, a gente vai ser massacrado pela coordenação. Isso é verdade. Porque a gente tá lá para dar aula, não vai ficar fazendo para Mas eu quero algumas aulas interativas. Chama eles para a rede de conversa. Eu fico um período do horário, porque meia-noite eles têm aula. O Mozart não disse, mas a rede de conversa dele nasceu aqui, né? Aqui em Lagoa Seca, né? Certo? Convidando pessoas, todas as pessoas interessadas, então tem gente de alguns estados e tal. E hoje está no Chile, certo? Está no Chile. E vai para a América Latina. Que coincidência. É bem interessante. Depois você olha, vocês vão ver isso, mas conceito de cardinalidade. Cardinalidade. Pode anotar aí. Ele vai estudando isso agora, mais ou menos. Porque você vai ver a cardinalidade dos números naturais, certo? E aí você compara, é a mesma dos números inteiros, e depois é a mesma dos números racionais. Oi? Eu quero um pedaço de bolo. Vamos circular porque está acabando o tempo, viu? Circular o bolo e a conversa. Vamos lá, quem é? Eduarda. É com relação aos números cardinais, cardinalidade. Não. Não, cardinalidade é o número de elementos de um conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números da semana tem quantos elementos? Dos dias da semana? 7. São 7. E o conjunto dos naturais tem quantos elementos? Tem infinitos, né? A primeira ideia é essa. Dos inteiros. Tem infinitos. Dos racionais. Dos irracionais. Todos eles têm infinitos. Agora, será que existem tantos infinitos nos números irracionais quanto nos racionais? É isso que eu estava dizendo na hora que ele começou. Dos racionais. Se eu pegar só os números pares, é do mesmo tamanho que se eu pegar os ímpares pares. Por quê? Porque são infinitos e ao mesmo tempo não são. Porque tem infinitos que tem infinitos dentro. Não, mas depois a gente faz isso. A gente faz isso no outro lado. Mas é uma viagem terrível. Imagina assim,
Pode não, Vai, posso. É, vai falar com o comandante. Agora imagina os inteiros. Me deixa, coloca aqui, ó. Hoje eu marquei um também, ó. Esse bolo tá bom, tá? É canela. É Eu faço vocês a comer esse bolo. Se eu soubesse ter um dia que eu fizer para alguém, eu vou fazer isso. Só tem 10. Pegou? Curioso. Vamos lá, quem é o próximo pessoa? Pode ser Pergunta, bem O negócio já está na fila. Não, é porque você ia falando coisa de Stephanie e foi rodando aí a conversa. Fica à vontade. Na verdade, depois que o senhor falou na sala sobre as mulheres, eu resolvi dar uma pesquisada também com Stephanie. Aí na mesma lista dela, eu encontrei Maria Laura Mouzinho Lopes. E eu sempre fui fascinada por esse negócio de doutorado. Porque as pessoas, elas iniciam em bacharelado em Direito, elas já se auto-intitulam doutores. Aí tem o professor lá de matemática do ensino fundamental, é doutor, é chamado de tio, pobrezinho. Ele não tem o direito de falar nada. Aí... Oh, meu Deus do céu. Mas é a pura verdade. Eu tô com Deus, coitado. Não, aqui. Aí eu trouxe umas indagações. A primeira que eu fiz foi porque eu escolhi ela. E foi mais por isso mesmo, porque ela foi a primeira mulher a se tornar doutora no Brasil. E também foi também a primeira mulher a se tornar membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Aí tem um pouco sobre a vida dela. Ela nasceu em 18 de janeiro de 1917. Ela é pernambucana, da cidade natural de Timbaúba. Quase Nordeste pro meio de Nordeste. Essa não foi de Aras. Aí, não sei porquê, não falava na minha pesquisa, mas ela foi cursar bacharelado em matemática lá no Distrito Federal. Só que parece que a faculdade fechou e ela teve que ir para a faculdade no Rio de Janeiro, que hoje é a Universidade do Rio de Janeiro. Isso. Aí ela terminou o bacharelado e em seguida fez a licenciatura e concluiu os dois cursos juntos. Aí logo em seguida, no mesmo ano, já dentro da minha pesquisa, já fala que ela conseguiu um trabalho como professora substituta nessa mesma faculdade que ela concluiu. Em seguida também ela foi professora titular do curso de engenharia, onde só tinha homens. Também é outra grande conquista. Aí ela acabou, depois de um conflito que teve, ela saiu, se aposentou, alguma coisa assim, e teve um conflito entre o governo, ela teve que se mudar para a França. Aí lá participou de algumas pesquisas, depois ela voltou para o Rio de Janeiro. Aí acabou que, isso para a faculdade onde ela estava, tendo concluído, aí ela também se casou com um físico, José Leite Lopes, e ela faleceu há pouco tempo, agora em 2011. Aí a respeito da carreira dela, como eu já disse, ela foi professora substituta na faculdade onde ela terminou. Aí ela foi para a França, ela teve uma participação na faculdade de Chicago, foi na faculdade de Chicago, nos Estados Unidos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, participando acho que ela foi cofundadora do ITA, isso, onde foi a primeira mulher a ministrar aulas de geometria no curso de engenharia, participou da criação do CNPq e do IPAM. Matemática, essa aqui foi de onde eu tirei. Isso. Isso. Aí a tese de doutorado dela, não consegui ter acesso, porque depois que ela faleceu, alguns anos antes, ela deixou o acervo de livros pessoais dela acerca da faculdade, junto com a tese de doutorado dela. Só que para ter acesso a esse acervo, eu tenho que mandar um e-mail para a faculdade, porque ainda está sendo preparado, tem uma parte que está manual, tem uma parte que está sendo digitalizada, aí eu tenho que entrar em contato ainda com a instituição para me autorizarem a ter acesso a esse acervo. Eles deixaram um link, eu não sei direito onde é. Eles não disseram quem foi que ficou com o acervo dela. Ela continuou a formação decisiva para a fundação de várias gerações de físicos e matemáticos e para
aprimoramento do ensino da disciplina. Principalmente ativamente de palestras, congressos e outros eventos nacionais e internacionais. Ao longo de suas trajetórias, escreveu importantes trabalhos, como o livro Fundamentação da Matemática Elementar, em coautora com Moema Sá Carvalho e José Carlos de Melo Souza, editado em 1984, e publicado pelo gov.br. É mais ou menos isso que eu Muito trouxe. bem, né? E você se interessou pela história dela? Sim. Além da aula que eu estou dizendo, além dessa atividade. Interessante. Quando eu vi que foi a primeira mulher a se tornar doutora no Brasil, me encheu os olhos. Foi. Ainda veio o Oxente. Isso, ainda vem aqui de pertinho. Tem algumas mulheres que se deixaram por isso que você está dizendo. É interessante. Eu orientei um trabalho aqui, eu vou contar só essa história, quer dizer, só esse fato, né? Eu orientei um trabalho aqui que foi sobre um dos professores, porque a nossa ideia era fazer um mapeamento da história da educação matemática na Universidade Estadual da Paraíba, depois no estado da Paraíba, mas sempre em comparação com o movimento de constituição da educação matemática no mundo, né? No Brasil e no mundo, certo? Então você olha localmente, mas a partir desse referencial, né? Aí foi uma menina que eu orientei, que ela deveria ter aparecido no grupo de pesquisa, mas ela foi uma vez ou outra, que é... Qual o nome dela? Uma branquinha. Esqueci o nome dela agora, se eu lembrar eu falo para você. Aí ela fez sobre o professor Samuel. Samuel foi teu professor, foi eu? Foi não, mas você sabe quem é Samuel. Ela fez sobre o professor Samuel. E aí tem um outro aluno agora que está fazendo sobre o professor Lamartine. Os TCCs que eles orientaram, os TCCs que Lamartine orientou, que tem história da matemática. Vocês não sabem quem é Lamartine, né? Lamartine se aposentou recentemente. E ele que era o professor de História da Matemática. Aí nós vamos categorizar, então, todos os TCCs que foram orientados por ele em História da Matemática, para a gente compreender essa história, né? Compreender essa história toda. E aí, nessa Constituição, existem algumas mulheres anteriores, né? Anteriores. Aí seria muito bom fazer um mapeamento disso, viu, Eduardo? Dá um tema bem interessante para seu estudo. Assim, no Nordeste existem algumas, né? A Laura Mozinha é outra, tem uma professora que é lá da Bahia também, certo? E agora, em particular, poderia vir aqui. Por exemplo, na UFCG, a professora Isabel. Pronto, a professora Isabel está no anterior, ela foi fazer o doutorado, ela fez o mestrado dela na UF Federal do Ceará, na UFC, e o doutorado fez lá na USP. E é uma história, assim, muitas dificuldades para poder fazer esse percurso, né? Porque é uma mulher e tal, né? Sofre todas as adversidades. E está bem viva para poder contar a história, se você tiver interesse. Porque aí, isso é interessante porque se nós conseguirmos fazer esse mapeamento, aí você sempre vai fazer isso. A ideia é assim, a constituição da história da educação matemática na Universidade Estadual da Paraíba ou no estado da Paraíba. Mas ela se constitui aqui não é do nada. Ela tem um movimento de fora para dentro, né? Tem um movimento nacional e tem um movimento internacional. Aí, se você consegue fazer isso, você transforma isso no TCC e depois numa dissertação. Urânio também. Urânio também. Urânio, a ideia da menina que eu orientei, por que eu esqueci o nome dela? Elida. Não. Esqueci o nome dela. Aí a ideia era ela continuar. Samuel era o primeiro, mas os matemáticos que ele citou, as pessoas que ele citou, era para ela ir atrás, entendeu? E um deles era o Urânio. Aí o Urânio faleceu e ela não fez isso. O Urânio faleceu, foi esse ano, ano passado. Nossa, meu só. Foi. Esse ano Não foi bem, isso pode ser não. Eu tô sem noção de tempo. Eu também. Bem mais legal, viu, Eduardo? Eu escolhi a seguinte frase. Um matemático que também não tenha algo de poeta jamais será um completo matemático. Eu achei profundo. O autor dessa frase é Carl Stress, um negócio assim. Bastas. É assim que chama? Bastas. O povo é que complica, eu devia ter perguntado antes. Ele viveu entre 1815 e 1897. Ele é alemão, nasceu em Berlim. Ele publicou um livro
que eu não vou nem tentar dizer o nome, que tem alemão, mas ele trabalhou como professor na Universidade de Berlim e nas disciplinas de cálculo, funções, então eu imagino que o título tem a ver com isso, com cálculo. E foi muito difícil encontrar algo sobre ele. Eu só encontrei, na verdade, um link que falava sobre ele no site da USP. E só que o que me chamou a atenção, diferente de algumas pessoas, não foi o autor. Vi que a maioria teve um afeto maior pelo autor e não pela frase, mas comigo foi o contrário. Essa frase, ela me fez refletir muito sobre a minha vida e a minha escolha de cursar matemática. Porque a minha vida toda eu não sabia bem o que eu queria fazer. Teve um período da minha vida que eu disse, eu vou ser professora, mas de história de matemática. E aí as pessoas olhavam para mim e diziam, minha filha, você está completamente perdida. Porque são coisas totalmente diferentes. Mas será que são? São nada. Não são, né? Então são coisas diferentes para nos mostrar isso. E eu lembro que no ensino médio, né, terceiro ano, toda aquela pressão de fazer Enem e tal, a gente fazia aquelas camisas, né? Que aqui atrás tem humanas, exatas ou saúde. Aí eu achava aquilo totalmente patético. É isso. E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu ia pra escola, fiz a camisa, né? Porque eu tinha farda. Mas aí eu andava de casaco. Mas saúde, exatas. Mas aí eu botei a de exatas. E aí uma coisa que eu sempre refleti foi por que antigamente a maioria dos matemáticos eram filósofos também. E hoje em dia há tanto essa distinção. Se você é matemático, você não pode falar sobre política, você não pode falar sobre sociedade, não pode falar sobre nada que não seja matemática. Eu trabalho com um rapaz que ele está terminando o curso de... É um curso na área de TI. E aí ele olhou pra mim assim, hoje eu disse, odeio matemática. Só que aí automaticamente me veio à mente, como é que ele cursa um curso de exatas e não gosta de matemática? Mas é obrigado a gostar, né? Eu acho que a gente cria muito estereótipo assim, em tudo na nossa vida e uma delas é sobre isso, sobre o gostar. Se eu gosto de mexer com computador, eu tenho que gostar de matemática, eu faço não. Se eu gosto de matemática, eu não posso gostar de história, claro que não. Então, eu acho que nós, voltando mais para nós, né? Nós como matemáticos, nós temos que ter ainda mais. Além de matemáticos, nós como educadores, futuros educadores, nós temos que ter um lado poeta, um lado crítico, um lado pensativo, e não só um lado engessado. Muito bom, gostei. Mas aí, e não é somente quando você se remete ao passado não, viu? Até hoje você vê que as pessoas que têm uma grande criatividade, pessoas que conseguem ir além, né, de enxergar além, certo? Em todas as áreas, é porque elas não têm assim um caminho muito bem determinado e engessado que só faz aquilo. Na verdade a pessoa conhece de cinema, de teatro, de literatura, de artes de uma maneira geral, além daquele conhecimento próprio da sua área, seja de física, de química, de biologia, de matemática, de arquitetura, de engenharia, não importa, de direito. A criatividade, ela exige essas leituras que vão além daquela própria área que vai, de alguma maneira, determinando a sua profissão. Porque a modernidade exige isso, né? A contemporaneidade exige isso. E você tem uma profissão, e você estudar alguma coisa, e a escola é formada assim, né? Você estudar alguma coisa porque você vai adquirir um diploma naquilo. Mas a tua criatividade, o modo como você se relaciona com as pessoas, né? O know-how da própria disciplina, mas principalmente o conhecimento que você tem agregado a isso, de pessoas, de institutos, de grupos de pesquisa, de
sei lá, de programas, de leituras e tal, que vai diferenciar assim, esses profissionais. E aí você vê muita gente, muitos matemáticos que eles são poetas, que eles são da literatura, né? Nós estávamos falando do autor de Alice no País das Maravilhas, né? Na semana passada, né? Um matemático, certo? Quando você vai lá para a Idade Média, você vai ver muito no Renascimento, né? O que é que dá um impulso para o Renascimento, né? Na verdade, é a relação que se estabelece entre as artes de uma maneira geral, a filosofia, certo? E as ciências, porque é essa liberdade, né, que foi enxergada naquele momento, né? Há um custo muito alto, mas essa é a liberdade que foi enxergada e que dá um impulso para todas as ciências. Então, você tem toda a razão. Eu acho que deve continuar. Aí você me fez lembrar de uma história de... Eu fiz uma atividade, não era assim com café não, sabe? Porque essa ideia do café eu tive recentemente aqui com a turma de vocês. Mas eu fiz uma atividade com os alunos, não sei se eu já contei para vocês. Eu dividi um capítulo para eles lerem, os alunos de uma disciplina, e cada qual ficava à vontade para escolher o matemático que quisesse ali. E era do Idade Média, finalzinho da Idade Média, né? E próximo ao Renascimento. E o Renascimento mesmo. Aí um aluno, por acaso, né, ele escolheu lá o Tartaglia. Contei a vocês, não foi? Niccolo Tartaglia, que é um italiano. Mas eu não vou contar nada do Tartaglia para vocês não, porque nós vamos estudar depois. Aí na hora de apresentar, esse aluno ele não falava não, sabe? Ele não costumava se pronunciar na sala, ele era bem quieto. E depois, né, ele narrou para mim, disse que a vida dele todinha foi assim, porque ele era gago. Aí nessa aula, ele com toda dificuldade, eu não vou imitá-lo, né? Mas com toda dificuldade assim para falar, ele disse: professor, eu gostei muito de fazer essa atividade. Começou dizendo assim, sabe, eu gostei muito de fazer essa atividade porque o Niccolo Tartaglia, ele era gago. E ele é gago por um acidente, por alguma coisa assim. E se ele era gago e conseguiu fazer tudo o que ele fez, eu também posso. Eu também posso. Aí, a partir daquela aula, eu fico meio emocionado porque esse aluno já morreu. Ele morreu recentemente, sabe? Ele era um aluno muito bom de matemática, quer dizer, ele se formou e tal em matemática e estava trabalhando numa escola lá na cidade de Monteiro e faleceu. Mas aí foi muito interessante porque eu conversava muito com a professora de psicologia da educação lá da universidade e ela disse, e ela gostava muito, é Júnior o nome do aluno, e ela gostava muito de Júnior, ele disse que Júnior teve um desenvolvimento muito grande em todas as disciplinas. A partir dali ele começou a falar, não se importava mais, né? Por que uma determinada limitação impede você de ter uma participação social as mais diversas, né, no cotidiano? Não pode de maneira nenhuma. Quer dizer, não tem a ver com tua história não, é só o detalhezinho assim de você dizer, né? De você dizer, olha, ser das artes não impede de maneira nenhuma que tenha uma relação com matemática. Tem até um professor que uma vez eu estava num evento, aí na hora que ele estava me apresentando, era no consumo, era o reitor da universidade. Ele disse assim, o professor Joelson, que apesar de ser da matemática, ele gosta muito de poesia ou de literatura, ele disse. Aí eu falei, sabe quando eu comecei a falar? Eu disse assim, não é apesar de ser da matemática, é por ser da matemática que eu gosto de artes, de literatura. É por ser da matemática, não é apesar não. É muito bom. E o Vastas tem uma história bem interessante, porque ele, assim, em termos de descoberta, ele é lembrado nos livros de cálculo. Vocês não viram? Se vocês não viram, vocês vão ver o Teorema de Vastas. Mas ele é muito interessante porque ele ajudou muita gente. Ele foi orientador de muita gente, inclusive da mulher que eu estava falando. Quem estava citando uma mulher? Era você? Não era você não. Foi Augusto. Ele diz assim, é uma russa, a Kovalevskaya. Kovalevskaya, ela tem uma dificuldade tremenda. A vontade dela era dar aula na Rússia, em São Petersburgo. Tinha um curso lá que, inclusive, que era somente para mulheres, mas mesmo nesse ela não pôde dar aula. Não podia de maneira nenhuma. E ela teve a orientação de Vastas. A mesma história que ele contou é da Kovalevskaya. Ela não podia fazer o curso, assistir a aula na casa do Vastas, né? Ele dava aula lá para ela particular. Depois disso, depois de um tempo, que isso foi reconhecido por uma luta inclusive do Vastas.
ela casou-se, para vocês terem uma ideia, ela se casou com um comerciante que era um estudante de uma área, uma outra área, que era de humanos, alguma coisa assim, esqueci agora, e casou somente para poder sair do país, porque ela não podia sair do país como mulher. Não podia. Aí ela acompanhou, e ela foi muito compreensiva, sabe? E aí ela conseguiu entrar para a Academia de Ciências de São Petersburgo, morando fora, né? Conseguiu, mas ela faleceu sem poder transicionar. Não, que era o grande sonho dela. Mas o Bastas tem esse papel, então é interessante também investigar sobre isso. Eu não tinha feito, mas tinha uma frase que tinha me chamado a atenção e eu fui aproveitando aqui os momentos dando uma pesquisada rápida. E aí, a minha frase foi uma das listas, da lista que o senhor tinha dado, que é assim: é mais fácil fazer a quadratura do círculo do que dar a volta em matemática. Aqui está em espanhol, eu entendi a tradução. E aí é de Augusto de Morgan. E aí eu dei uma pesquisada rápida sobre ele. Ele nasceu em 1806 na Índia e ele morreu em 1871. Ele foi matemático e ele era professor indiano. Só que ele foi professor indiano na Inglaterra. E aí ele estudou na Trinity College. Ele se graduou em 4º lugar, mas ele não entrou nem para Cambridge nem para Oxford, porque ele se recusou a participar de alguns exames religiosos que eram exigidos naquela época, nessas universidades. E aí ele foi ensinar matemática aos 22 anos na Universidade de Londres, que mais tarde começou a ser chamada de University College. E aí ele era cego de um olho, só que ele era um excelente autor e um excelente professor. Só que ele teve vários problemas durante a vida dele, profissional, por causa de algumas posições radicais que ele tinha em defesa da liberdade religiosa. E aí uma das obras dele é Budget of Paradoxes, que é, basicamente ele faz uma sátira aos quadradores de círculos, só que ela só foi publicada depois que ele morreu. E aí também ele escreveu alguns trabalhos sobre fundamentos de álgebra, cálculo diferencial, lógica e teoria das probabilidades. Ele escreveu junto com outro matemático, que é George Boole. E ele foi responsável pela criação da lógica simbólica moderna. E aí eu fui jogar a frase no Google. Quando você joga a frase no Google, você abre algumas coisas falando da quadratura do círculo. Mostra algumas coisas sobre isso, e aí vem dizendo que esse problema da quadratura do círculo, ele é um dos 3 problemas clássicos da geometria grega. E aí ele basicamente consiste em você construir, usando apenas régua e compasso, um quadrado com a mesma área que a de um círculo que é dado para você. E aí tem toda a resolução de como você faz isso, só que ela é bem grande mesmo. Eu estava dando uma olhada, você vai descendo a página, descendo, e é uma enorme coisa. Mas me chamou a atenção, porque eu fiz quadratura do círculo. Eu fiquei, quadratura do círculo. Vou pesquisar. E aí depois eu vou ler a resolução do problema, porque eu fiquei interessada em saber qual é a resolução. Tem uma coisa bem interessante nisso daí, que esse é um dos 3 problemas clássicos gregos, certo? Na verdade ele não tem solução, né? Aí a busca ao longo do tempo, inicialmente era buscando uma solução. E não é uma solução algébrica, porque a solução algébrica você consegue facilmente. Em 3 linhas você resolve, né? Mas o problema é geométrico, e é esse que você está dizendo, né? Com os instrumentos clássicos gregos, você fazer essa quadratura segundo você descreveu. Nesse site que eu abri tem assim os tópicos. Aí tem resolução do problema, aí o outro tópico é impossibilidade da quadratura do círculo. E o outro tópico é uma pergunta: será realmente impossível? E aí tem várias explicações. É massa. Tem mais alguém que quer se pronunciar? Aline e Noemita e Mozart. Eu quero aproveitar uma coisa. Vamos. Da sua fala, é O mais mestre fácil das você... perguntas. É mais fácil você resolver a quadratura do que você dobrar uma matemática, né? Pronto. O que é que eu tô... Sim, vocês estão iniciando relativamente agora, alguns de vocês acham que já dão aula, e sabem o quanto é difícil você conversar com o professor da escola.
Falaram agora que você quer fazer algo diferente, você não tem condições porque a coordenação não deixa. Né? E quando você fala de um matemático, você tenta conversar sobre poesia, sobre política, sobre artes e fazer com que isso faça parte desse matemático, que ele consiga se tornar essa pessoa diversa também em sala de aula. Isso é uma coisa muito, muito difícil. Nas redes de conversa que eu tenho com os professores e professoras que lecionam matemática, isso é muito forte, desde do convite, do aceite ou da recusa do convite, até você observar como esses professores pensam, a ideologia desses professores, como pessoas, como matemáticos, como professores de matemática e como pais e assim por diante, né? Eles não são também todas essas pessoas dentro de uma só. Então, quando se fala dobrar matemática, eu estou quase chegando à conclusão que não é possível. Que é mais fácil quadrar o seu. Que não é possível. Não é possível você fazer isso. Porque, eu não sei os porquês ainda, mas é uma questão de observação e de formação de uma cultura que vem sendo passada de geração em geração. Esse momento aqui, ele é espetacular, meu Deus. Vocês aqui foram pesquisadores. Vocês fizeram um papel de pesquisador. Vocês tiveram que procurar alguma coisa que fosse de interesse. E começaram falando sobre personalidades que faleceram, tiveram histórias tristes, faleceram e algumas delas não conseguiram nem alcançar os sonhos. Né? A gente tem um grupo de pesquisa, uma professora de conversa fez um relato, na atualidade, ela sofreu preconceito por ser mulher. Dentro do departamento de matemática. Isso é a atualidade. Então, quer dizer, por que essa professora está sofrendo esse preconceito? Por que homens matemáticos fazem uso desse preconceito? São preconceituosos. Por quê? Então, é uma cultura que tem que, infelizmente, a gente tem que passar de geração em geração. Agora, isso de você ficar preso à coordenação, isso também é um pensamento que tem que passar de geração em geração. E é possível que isso não seja aceito, sabe? A gente não pode aceitar. Está em uma secretaria de educação que, se alguém chegar para ela e disser, não quero fazer isso, e justificar para ela de alguma forma, ela tem que aceitar. Pegando o gancho, falando sobre isso, sobre a junção, né, de matemática e as artes, eu tenho um projeto lá no colégio, no meu trabalho no Reforço, onde a gente, eu e o professor de português, a gente desenvolveu um projeto que é o seguinte: a gente conseguiu juntar matemática, poesia, português e música. E cara, os resultados são incríveis, muito bons. Assim, a gente pegou os alunos mais dedicados e começamos a trabalhar. E em uma semana a gente conseguiu mudar praticamente o nível desse aluno. Assim, coisas que dificilmente fixavam na cabeça desse aluno por meio de poesia, música e matemática, tudo junto numa coisa só. Ele conseguiu avançar em português e matemática junto. Muito bom. Muito bem. Vamos encerrar então? Eu acho que nós poderíamos falar rapidamente. Vocês gostaram da atividade? Fazer essa atividade? Sim. Vocês acham que ela é suficientemente... Aliás, não é se ela é suficientemente, mas ela é boa assim em termos de abrir a mente, né? Sim. Certo? Abrir a mente para diversas possibilidades, de pensar atividades diferenciadas, de pensar essas relações todas, né, que foram estabelecidas. Eu achei muito bonito que vocês trouxeram aqui, sabe? Além das personagens que apareceram, né, das personagens todas matemáticas e matemáticos, também para além do conteúdo, mas essas relações todas sociais que elas são estabelecidas a partir do conhecimento matemático, certo? Então isso é bem produtivo. Vocês vejam que isso não é feito de uma maneira linear, né? Isso não é feito de uma maneira linear, porque embora esses conhecimentos todos que a humanidade, né, tem tal alcance da humanidade,
certo? Ele vai sendo construído ao longo de uma linha de tempo, mas a linha do tempo ela não é linear também, né? Ela não segue essa linearidade conforme muita gente pensa, certo? E a nossa aprendizagem também não é assim. Aí eu acho que isso quebra muitos paradigmas, certo? Então, o que Mozart disse assim, né? A coordenação não permite que um professor, eu já vi muito isso, eu como professor também, não permite que você desenvolva um trabalho diferenciado lá no projeto, né, como o que o Gilmar falou, porque o professor tinha que dar conta de um currículo lá, de um plano de ensino, né, que está proposto, quando na verdade um momento como esse pode trazer uma riqueza assim, principalmente de abrir a mente das pessoas que participam, de trazer curiosidades, né? A partir de um momento desses, de repente, eu acho que isso não aconteceu nessa turma não, mas de repente alguém diz assim, eu não tinha nem interesse por história da matemática e tal, mas é interessante, eu ouvi lá algo de alguém e eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. E aí isso vai aumentando o repertório de leitura de cada um de nós, né? Certo? Então, queria que vocês pensassem um pouquinho também nisso, tá bom? Aí, para encerrar, eu acho que nós já encerramos, vamos? Para encerrar, nós...